Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao webinar Transformação Digital e Formação Profissional, que faz parte do ciclo de webinars subordinados ao tema Competências para o século XXI, inserido neste ano, que é o Ano Europeu das Competências. Este webinar, em específico, é promovido pelos Centros Locais de Aprendizagem da Universidade Aberta de diferentes pontos do país, nomeadamente de Abrantes, Ancião, Cantanhede, Porto de Mós, Meda e Sabugal, em estreita parceria com o Centro Nacional de Qualificação de Formadores do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Pedimos a todos os participantes que tenham o cuidado de colocar o vosso nome e apelido de acordo com a inscrição que fizeram, para que possamos depois emitir a declaração de presença, caso seja solicitada. Após a intervenção do professor Arnaldo Santos, haverá um espaço para resposta a questões que os participantes podem colocar por escrito no espaço já, enunciado pela Sónia Valente, Questions and Answers, e não no chat, porque estamos com um pequenino problema, então, no chat. A sessão será moderada pelo Dr. João Lourenço, que passa a apresentar muito sumariamente, porque o currículo também é muito extenso. O Dr. João Lourenço é licenciado e pós-graduado em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é, desde março de 2016, coordenador de núcleo do Centro Nacional de Qualificação de Formadores dos Serviços Centrais do Instituto de Emprego e Formação Profissional, a quem passo desde já a palavra para dar continuidade aos trabalhos. Muito obrigada. Dr. João Lourenço, por favor. Boa tarde. Eu estava com o som desativado, peço desculpa. Boa tarde a todos. Obrigado a todos por estarem presentes, obviamente digitalmente, à distância. Como foi dito, o meu nome é João Lourenço, pertenço ao Centro Nacional de Qualificação de Formadores. Dizer também que o chat já está a funcionar, portanto a doutora Paula Valente estava a referir que havia um problema, mas já está resolvido. Eu vou fazer aqui uma introdução muito breve, até para deixar espaço para que o professor Arnaldo Santos, que é o nosso convidado de hoje, se faça ouvir, porque nós cativámos aqui este fim de tarde para o ouvir, e foi exatamente para ouvir que estamos aqui, mas também para dar tempo para que se responda às questões que poderão colocar no espaço das perguntas e respostas. O tal espaço foi indicado pela minha colega. Se calhar eu, antes de mais, até porque eu já reparei aqui nas mensagens que foram chegando, que há origem de algumas pessoas, se calhar explicar muito brevemente o que é o CNQF, o Centro Nacional de Qualificação de Formadores. Portanto, é o Centro Nacional de Qualificação de Formadores, situa-se obviamente no universo do IFP, está integrado no Departamento de Formação Profissional e tem, no fundo, um leque de atribuições e competências que se resumem a duas grandes missões. A regulação do sistema de formação e explicação, portanto, no fundo, somos a entidade que atribui os famosos CCPs, os antigos capos de formador. Isto já é aqui uma grande parte do nosso trabalho, mas também tem como obrigação o desenvolvimento de ferramentas, instrumentos, mecanismos que permitam o refrescamento e a atualização das competências pedagógicas e técnicas dos formadores, nomeadamente aqueles que atuam no Sistema Nacional de Qualificações. E apesar destes dois pontos estarem interligados, no fundo este segundo ponto, estão interligados porque no fundo tratamos dos formadores que entram no sistema e depois tratamos daqueles que estão já no sistema, portanto dos novos e dos que continuam no sistema. É sobre esta segunda parte se vai fazer aqui alguma ligação sobre a temática que hoje vamos tratar. A transformação digital está cada vez mais a entrar na nossa vida com cada vez mais velocidade e tem alterado, de certa forma, o paradigma da formação. Isto porque a introdução destas características desta inovação
tecnológica tem levado a algumas inovações pedagógicas que nós devemos estar atentos. Ela foi obviamente acelerada no âmbito do contexto pandémico, mas lança-nos aqui, mas já vinha a crescer, não tanto no habitat da formação profissional, mas, por exemplo, e estamos aqui com os colegas da Universidade Aberta, já era utilizada em grande medida no ensino superior. Mas, como eu dizia, esta inovação pedagógica e tecnológica está a lançar sistematicamente novos desafios aos formadores, até porque os próprios formandos também são alvo deste salto tecnológico e, portanto, se os formadores já não são os mesmos, quando eu digo formandos, obviamente também posso estar aqui a falar em alunos, os formadores e os professores também não o devem ser, e, portanto, tem que haver aqui uma atualização nos dois sentidos, ou um ajustamento nos dois sentidos. Portanto, é necessário então um grande esforço de adaptação, não só ao nível dos modelos pedagógicos, mas também do ponto de vista dos processos comunicacionais, porque eles próprios têm sofrido alterações na nossa vida cotidiana. E esta transformação digital obriga, obviamente, a novas aptidões, novas qualificações, novos conhecimentos, novas competências, porque também nós estamos a requerer essas novas adaptações até no nosso ritmo de vida normal, portanto, que neste momento é um pouco diferente do que acontecia há 10, 20 anos atrás. E depois, também há aqui outra questão que eu gostaria de salientar antes de passar a palavra ao nosso palestrante, é que se numa primeira análise as tecnologias podem nos ajudar na melhoria da relação ensino-aprendizagem, portanto no processo formativo, obviamente diminuindo distâncias, como se está a ver aqui neste nosso evento e eliminando algumas barreiras, há também o risco de sendo massificada, criar, obviamente, aumentar as desigualdades. Isso não é de todo o que se pretende num processo formativo ou num processo de ensino. Assim sendo, nós convidamos o professor Arnaldo Santos para nos ajudar aqui nestas problemáticas. O professor Arnaldo Santos, para além de colaborar com a regularidade possível com o CNQF, a qual agradeço essa colaboração, eu tenho aqui um pequeno resumo vou ser muito rápido, obviamente que o professor tem um currículo bastante exaustivo, mas só muito resumidamente é professor auxiliar do Departamento de Ciências e Tecnologias da Universidade Aberta, desenvolve trabalho de investigação e desenvolvimento da área do Learning Organization, no desenvolvimento e humanização da tecnologia para formação e educação, na implementação da learning nas organizações. Foi autor e coautor de 4 livros e de mais de 100 publicações científicas, incluindo artigos em revistas, comunicações em conferências, etc. Antes de abraçar a carreira académica, foi diretor de uma grande empresa de telecomunicações, onde desempenhou vários cargos, entre os quais se destacam a direção de formação da comunicação, da promoção e desenvolvimento de produto. Portanto, eu antes perguntava só ao professor, já agora dava-lhe as boas-vindas, mas se prefere que eu junto as perguntas todas e façam no final, ou se eu, quando tiver algum conjunto assim significativo, e se for oportuno, o interrompa e coloca, porque senão depois corremos o risco de ter aqui uma série infindável de perguntas, mas eu se calhar, se preferir, eu faço essa gestão e quando vir que está aqui uma oportunidade, faço-lhe algum um conjunto de perguntas, não sei. Professor, boa tarde. Não, se calhar eu faria a apresentação e deixávamos as perguntas depois para o fim, está bem? Eu vou juntando e depois até assim junto algumas perguntas que sejam comuns ou que abordam o mesmo tempo, está bem? Ok, professor, a antena é sua. Muito bem, muito obrigado, João. Saudar toda a gente. Não estou a ver quantas pessoas estão, mas espero que sejam muitas. São 150 neste momento, professor. Pois, não há nada como debater estas temáticas, que é agradecer, obviamente, à organização, ao IFP, aos Centros Locais de Aprendizagem da Universidade Aberta, do qual eu faço parte, e um abraço especial à Paula e ao João. Nós temos tido alguns projetos muito interessantes em comum e, portanto, é sempre um prazer revê-los. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para depois debatermos relativamente a este tema. Eu vou aqui partilhar
não sei se vocês já estão a ver o meu ecrã, espero que sim. Podiam dizer-me se estão a visualizar o meu ecrã, certo? Sim. Ok. Portanto, Dúnia, estão a ouvir-me corretamente? Ok. Então vamos lá. Bem, então, relativamente a esta temática, que é uma temática que me fascina pessoalmente e está digamos, na agenda, na jornada do utilizador do dia a dia, hoje, ok? Portanto, o desafio foi falarmos da transformação digital e da formação profissional. É exatamente estes dois temas que eu vou aqui trazer. E, portanto, decidi dividir aqui a apresentação em duas grandes áreas, digamos assim. Uma, falarmos da transformação no mundo digital, que é um bocadinho mais high-tech, ok? E a segunda, falarmos das Learning Organization. Portanto, a melhor tradução será as organizações que aprendem, ok? Eu vou falar com alguma terminologia inglesa, peço desculpa por isso, mas é completamente perceptível, penso eu. Bem, então, aqui para entrarmos todos no contexto e para ficarmos todos mais ou menos ao mesmo nível do que se está a passar. Portanto, a primeira questão é o que é que está então a acontecer com a transformação de um mundo cada vez mais digital. Portanto, o nosso mundo é cada vez mais digital e não há nada que consiga contrariar isto, ok? Portanto, isto é um caminho que apanhamos e já não dá para fazer volta atrás, ok? Portanto, isto é mesmo para andar. Portanto, o que é que está a acontecer? Se vocês pensarem e olharem um bocadinho para a nossa volta, nós estamos a viver num mundo um bocadinho diferente. Ele é o chamado mundo conectado, nós estamos conectados. Pela designação do mundo digital. Através do digital nós conseguimos conectar-nos de uma forma mais rápida e mais diversificada. Okay? Para o bem e para o mal. Aqui deixo este para o bem e para o mal para o fim, okay? Para estas discussões. Aqui vamos partir do princípio que estamos numa boa onda e estamos na onda da visualização da tecnologia e do digital como uma ajuda para o ser humano. E, portanto, se vocês olharem, nós temos no nosso dia-a-dia, são imagens obviamente representativas, nós temos no nosso dia-a-dia fenómenos destes, não é? Portanto, sobretudo para a geração mais jovem, ok? Jovem, atenção, que digamos que é uma geração que já leva uns anos, ok? Portanto, mais ou menos aqui dos finais dos anos 90, 2000, 2010, por aí, é uma geração que está habituada ao digital e, portanto, o digital faz parte da própria pessoa. É um mundo onde o humano e a tecnologia já fazem parte um do outro, não é? Se nós olharmos, não é? Se virmos o Vaticano em 2005, as pessoas estavam lá e estavam com uma vela, ou estavam a ver praticamente o que estava a passar, e a mesma imagem, passado alguns anos, enfim, já está tudo a tirar fotografias no seu smartphone a tudo o que está a passar em termos da cidade do Vaticano. Podia ser num sítio qualquer, num espetáculo qualquer. Isto é, nós estamos ligados, temos tecnologia ligada a nós. É um mundo que liga pessoas com coisas e coisas com coisas. Portanto, não é apenas nós com outras pessoas, é nós com coisas e coisas com coisas. Se nós pensarmos no Internet of Things, nós estamos a falar de coisas a falar com coisas. E há aqui fenómenos que eu vou falar daqui um bocadinho que estão a acelerar este processo. Se olharmos para esta conectividade, nós temos um mundo de multitarefa dotado de multidispositivos, não é? Portanto, nós, neste momento, já há muito ultrapassamos. O número de dispositivos é maior, neste momento, do que o número de seres humanos na Terra. Portanto, temos mais dispositivos eletrónicos do que pessoas, não é? Portanto, o que significa que, em média, em todos os países é assim, mas, em média, existe mais que um device, direto ou indireto, digital por ser humano. Não é? Portanto, está connosco. Não é? Outro dado curioso é este. Não é? Não sei se vocês já perceberam isto ou já tinham visto isto.
Eu gosto de mostrar esta imagem, porque esta imagem eu hoje complementei com mais algumas coisas, que era o ritmo é acelerado, não é? É sem precedentes, reparem. O telefone, para atingir os 50 milhões de utilizadores, demorou 75 anos. O telefone, a Rádio 38, a TV 13 e assim sucessivamente. Se olharmos agora para o Twitter, já não chega a um ano, ok? E o Twitter não é dos mais famosos em termos de tempo de utilização para 50 milhões de utilizadores. Vamos a coisas mais rápidas, não é? Por exemplo, este, muito fresquinho. Então, neste momento, para atingir 1 bilhão de utilizadores, o ChatGPT fez-o em 5 dias. Ok? Portanto, é só vocês verem o ritmo acelerado de mudança quando surgem funcionalidades, serviços, aplicações que as pessoas usam. E, portanto, nós temos agora um ritmo aceleradíssimo para a utilização de aplicações, sejam elas de cinema, sejam elas de apoio, sejam elas do que forem, desde que elas sejam aceitas pela sociedade em geral. Portanto, nós temos, agora são em dias, com uma boa ideia, nós conseguimos atingir o mundo todo. Isto também só é possível, as pessoas esquecem-se um bocadinho da rede. Nós, por exemplo, estamos a fazer uma coisa neste momento impensável em 1990, quando eu tive o meu primeiro computador. E o João deve se lembrar disto também, não é? Em que nós tínhamos modems para ligar à internet a 9.600 bits por segundo. Okay? A ligação à internet era muito mais lenta do que hoje só a ligação, do que aceder a um site com vídeos, etc. Portanto, o que significa que a rede está a ajudar-nos também neste processo. E não é só a rede física, não é, da fibra óptica, é também a rede móvel, o chamado wireless, não é? Portanto, que nos está a dotar de mobilidade. Neste momento, nós já evoluímos do 3G até ao 5G e já estamos a passar, a dar assim um salto para o 6G, ainda vai demorar este salto um bocadinho, está ali a imagem, ainda falta um bocadinho, não vai cair no precipício, vamos mesmo para o 6G, mas se vocês pensarem, nós no 5G já temos uma latência que é a velocidade de resposta baixíssima, temos velocidades enormes e temos densidade, isto é, nós temos no 5G, nós conseguimos ter muitos telemóveis em cada célula, okay? Mais do que no 4G, como é óbvio. E vamos caminhar, isto não para, vamos caminhar para velocidades que já se estimam a ser 100 vezes superior à do 5G. E, portanto, isto é mesmo, já não há autoestrada que resista a uma velocidade destas. É um mundo onde há capacidade para utilizar enormes volumes de dados. Tendo estas redes e tendo aplicações feitas para o efeito, nós temos dados em grande digamos, variedade e em número diferenciado do mesmo. Não é? Quando nós falamos em Big Data, nós devemos estar sempre a pensar no volume de dados, na velocidade, na variedade e na veracidade. Okay? Portanto, nós temos que estar sempre a pensar que os dados aos quais nós estamos a aceder devem ser o máximo credíveis possível. Portanto, mostra-me aqui outra imagem, que é uma imagem, são coisas banais que nós hoje utilizamos, mas que também eram impensáveis há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, que era nós temos acesso a uma aplicação aqui, por exemplo, para radar, e estarmos a visualizar o avião onde vai um familiar, um amigo, não é? A visualizar com detalhes onde o arranque, a chegada, etc. Portanto, é uma coisa também impensável. Isto é apenas um pequeno exemplo. Aqui o importante é percebermos que cada vez mais a informação vai estar na cloud, porque há rede para o efeito e porque há espaço em disco da cloud para o efeito. Cada vez mais vai estar menos nos nossos computadores pessoais e nos nossos servidores das nossas organizações e vai passar para a cloud, e a cloud vai cobrar por esse serviço, como é óbvio, mas vai garantir a segurança e o backup e a confidencialidade dos dados. Portanto, tem que ser a cloud quem presta esse serviço e garante isso. Portanto, temos aqui muitos dados.
Outro dado curioso aqui também, não sei se já tinha falado com isto com a Paula naqueles nossos projetos, tínhamos visto isto, que é assim, eu não sei se vocês já viram, mas a maior companhia de táxis não tem nenhum táxi. E é quem ganha mais com o serviço de táxi. Não é? A Uber, a Bolt, são empresas, pus aqui alguns exemplos, são empresas que têm modelos de negócio completamente disruptivos face ao passado. Tudo isto promovido pela tecnologia. Não é? Portanto, a tecnologia é que garantiu uma coisa destas. Não é? Era impensável sem tecnologia. Se vocês virem, o Airbnb não tem casa nenhuma e é o que ganha mais dinheiro com o aluguer de casas. Portanto, que é uma coisa curiosíssima, não é? Portanto, podíamos pensar nisso também para a formação, não é? Portanto, também podíamos pensar para a formação. Mas outro dado curioso é, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp garante todas as montes de comunicações síncronas e assíncronas e não tem uma rede de telecomunicações. Não é um operador de telecomunicações. Portanto, os negócios estão disruptivos. Nós não podemos pensar que a vida não evolui, o mundo não evolui do ponto de vista digital. Não evolui, portanto ele evolui e está à vista esta disrupção digital em termos de modelos de negócio. É um mundo também onde o digital está a tornar-se cada vez mais real, não é? Já às vezes aqui difícil ver aqui a fronteira, não é? Em vários domínios, não é? Pus aqui 5, mas podiam ser outros, onde há uma nova geração de aplicações, não é? Que está a emergir, que torna difícil esta separação. Em que, por exemplo, se nós pensarmos em termos de realidade aumentada e realidade virtual, nós estamos em mundos que nos ajudam na chamada imersividade, que nos ajudam a entrar em contextos, coisa também impensável há uns tempos. Este fenómeno é um fenómeno que está a ser bastante estudado na parte que eu irei falar na segunda parte aqui desta apresentação. Não quero assustar também ninguém, mas isto também existe, não é? Portanto, é um mundo que utiliza as facilidades do sensing live, não é? Portanto, dos sensores, dos devices. Não é? Nós, por exemplo, o nosso telemóvel, o nosso smartphone, sabe mais sobre nós que nós próprios. Não digo do ponto de vista talvez emocional, mas do ponto de vista de registro, por onde nós andamos, o que fizemos, o que gravamos, o que fotografamos, o que enviamos, etc., aí sim, okay? Tem uma memória mais rápida e melhor que a nossa. Okay? É possível também já utilizar sensores, por exemplo, aqui eu estou por aqui alguns mais engraçados, né? Mais fora da caixa, que sensores, por exemplo, para tentar ver o que é que as pessoas comem. Não? Também já é possível fazer isto entre muitos e muitos e muitos. Portanto, tudo isto, eu deixo aqui, eu depois partilho esta apresentação, isto está a ser gravado, não é, Dani? Portanto, depois partilho e vocês partilham com toda a gente em PDF. Depois, nós temos aqui um mundo onde as máquinas nos ajudam a pensar e a fazer. Atenção, eu não pus ali onde as máquinas nos substituem. Tive o cuidado de fazer isso. Isto dava outra apresentação. Aqui não há tempo para o fazer, mas obviamente estamos a falar da inteligência artificial e do seu boom que teve. Ela já existe há bastante tempo, mas ela teve agora um boom com a aplicação de ChatGPT que veio, digamos, despertar as mentes para o efeito. E, portanto, há aqui eu deixo aqui as definições para vocês da inteligência e da inteligência artificial. Não é? Portanto, sobretudo a segunda, que é aquela em que é uma ciência preocupada com máquinas inteligentes, máquinas que executam tarefas que, quando executadas por seres humanos, requerem inteligência. Portanto, elas vão aprendendo e vão executando essas tarefas. Portanto, elas aprendem com os dados que têm. Portanto, e hoje em dia, através da inteligência artificial, não temos apenas textos no ChatGPT, nós temos reconhecimento de fala, nós temos percepção visual, facial, temos tomadas de decisão, temos traduções, temos operações complexas de computação quântica, temos sistemas de suporte e de atendimento, temos sugestões de imagens, enfim. Portanto, a inteligência artificial permite-nos, mais uma vez, neste mundo de transformação digital,
permite-nos obter esse tipo de informação. E, importante também, deixo para muitos esta parte aqui do machine learning, não é? Reparem que o machine learning é um campo da inteligência artificial, né, que dá aos sistemas informáticos a capacidade de aprender. É exatamente o que este ChatGPT utiliza. Né? Portanto, utiliza algoritmos de machine learning. Ele aprende de acordo com variedíssimas variáveis, os milhares mesmo. Por exemplo, o ChatGPT, ele aprende e vai, através da chamada inteligência artificial generativa, okay? Que é exatamente o que ele significa até no nome, ele vai prevendo a próxima mensagem, a próxima palavra, ajudando o utilizador perante as suas questões e o seu diálogo com ele. Às vezes engana-se, não é? Engana-se. É um mundo onde, depois da pandemia, tal como o João estava a dizer, reparem que 84%, segundo o World Economic Forum, 84% dos empregados planeiam expandir o trabalho remoto. E espera-se que mais de 150 milhões de novos empregos ligados à tecnologia sejam postos no mercado nos próximos 5 anos. Portanto, ela significa, esta transformação digital, significa para muitos de nós um upgrade na carreira, uma mudança de carreira ou a utilização de tecnologia para o efeito. Reparem que as pessoas, isto sobretudo se tivermos aqui algumas pessoas que lideram organizações e equipas, elas devem estar preocupadas com o que eu estou a dizer, ok? Portanto, que tem a ver com o trabalho remoto e tem a ver com o bem-estar. Okay? O bem-estar neste momento é um dos elementos de diferenciação para, sobretudo para as empresas de tecnologia, reterem recursos humanos ou não. É o bem-estar, não é só o vencimento. Okay? Longe disso. Para além do projeto, ele tem que se sentir confortável. Não quer dizer que não faça nada, não é? Esteja no seu sofá, tranquilo. Não é essa a mensagem. Okay? É uma mensagem em que temos que ter uma preocupação com o colaborador, com a pessoa que está a exercer as suas funções, e ela tem que ter o seu espaço próprio de bem-estar para o efeito. Eu deixo aqui algumas competências que estão a ser cada vez mais valorizadas neste contexto. Competências de literacia digital, de desenvolvimento de software, de análise de dados, de marketing digital, de cibersegurança, de pensamento crítico, raciocínio lógico, criatividade e inovação, comunicação digital e trabalho colaborativo, em princípio remoto. Isto é, são competências, para além da parte de skills, não é, que estão aqui algumas, mas as soft skills são importantíssimas. Este tipo de competências são competências hoje muito procuradas. Um mundo com ambientes onde aprendemos de forma inovadora. E estamos a chegar aqui à parte mais importante que eu deixei, obviamente, para esta segunda parte da apresentação. Tem a ver com a formação. Reparem, tendo nós dados, conteúdos e pessoas para formar, nós temos várias estratégias para o efeito. Temos várias estratégias. E depois, do ponto de vista mais operacional, e de implementação irei falar mais à frente, mas deixo já aqui algumas pistas para o que está a acontecer, não é? Portanto, as pessoas estão cada vez a gostar mais de aprender através de estratégias de digital storytelling, de jogos sérios, de formação imersiva, de conteúdos multimédia interativos. Portanto, estão cada vez a gostar mais desse processo de autoaprendizagem, ou de aprendizagem colaborativa com momentos de autoaprendizagem. É um mundo onde aprendemos cada vez com mais autonomia, não é? Portanto, nós temos acesso à informação, muitas delas, portanto, nós somos autónomos, não é? Portanto, e este processo de aprendizagem vai ser cada vez mais assumido pelo aluno, pelo formando. Portanto, há esta competência também, não é? Que é a autonomia ou a prática do autodidatismo. Portanto, para construir a nossa formação, nós necessitamos de criar os nossos espaços de aprendizagem, os nossos espaços pessoais, não é? Os chamados Personal Learning Environment. Portanto, reparem que estes ambientes
não são aqueles ambientes, eu vou desenhar uma web só para mim. Não. Eu vou ter um ambiente onde eu tenho que cultivar contactos, classificar, organizar a informação e a gestão de conteúdos e a gestão de referências. Portanto, eu tenho que começar a ser capaz de ter estas competências quando estou a estudar, quando estou a formar, quando estou a dar formação, quando estou a receber formação ou a partilhar. Não é? Portanto, eu tenho que ter este tipo de competência. É um mundo onde aprendemos com emoção, temos que aprender com emoção, não é? Portanto, isto tem que ser emotivo, nós temos que sentir, temos que, para além dos objetivos pedagógicos e do interesse da formação, nós temos que emocionalmente estarmos ligados à formação. E para isso existem princípios, o Norman é obviamente o guru number one do mundo em termos de human-centered design, portanto, muito ligado ao Human-Computer Interaction, né? Portanto, a interação homem-computador, que faz com que nós sintamos um mundo como nosso, e isso seja uma experiência de vida, seja ela uma experiência de um serviço de formação, um aplicativo, um sistema de computador. Portanto, ele tem que estar desenhado para o efeito. Isto é, quando nós estamos a preparar um ambiente formativo digital, nós temos que ter estes cuidados. Nós temos que ter cuidado. Eu até vos digo mais, temos que ter cuidado na cor que utilizamos, nos espaços que criamos, nas formas como os fazemos, sendo no Moodle, sendo num PowerPoint, nós temos que ter esse cuidado. Né? Temos que ter esse cuidado. Porque tudo isso conta, tudo isso apela à emoção. A Conceição Lopes, que é uma professora que eu admiro muito, da Universidade de Aveiro, da parte da comunicação, deixou-nos uma mensagem importantíssima que tem a ver com a chamada dimensão humana da tecnologia, a humanização tecnológica ao serviço da educação e da formação. É um tema que devem, para quem quer estudar e é mais da área das humanidades, é um tema fascinante. É um tema fascinante, que não está suficientemente investigado. Tem a ver com a humanização tecnológica. É perceber qual é o efeito do multimídia, do digital na parte humana em si, da parte da pessoa. Portanto, e ela, obviamente, aponta-nos para as chamadas Learning Organization, okay? Portanto, que é as organizações que aprendem. E é exatamente isso que me traz aqui para a segunda parte. Ok, o que é isso de uma Learning Organization? O que é isso de uma organização que aprende? O que é que eu preciso fazer para a criar? Não é? Portanto, neste início, uma Learning Organization, por definição, é uma organização que consegue criar, adquirir, interpretar e transferir e reter o conhecimento. E modificar o seu comportamento por razões de negócio, de competitividade e refletir o novo conhecimento no seu próprio contexto. Portanto, é uma organização onde há liberdade para aprender, onde há liberdade para ensinar, onde há liberdade para partilhar informação, onde há liberdade para a aquisição do conhecimento, seja ele explícito ou tácito. O explícito que é aquele que é mais conhecido, não é? E o tácito que é aquele que é mais informal, que é uma competência a aprender pela experiência. O Nonaka tem a sua espiral, que eu apresento aqui para depois também deixar aqui algumas pistas de investigação. O Nonaka é um guru nesta área das Learning Organization e sobretudo do conhecimento organizacional, e ele apresenta aqui uma espiral da passagem do tácito para o explícito, do explícito para o tácito, etc. Portanto, aqui importante é perceberem, numa Learning Organization, as pessoas têm a possibilidade de aprender e de ensinar, de partilhar conhecimento. O Garvin aprofundou estes temas e definiu as cinco atividades principais, do inglês os building blocks, ok? São os blocos de construção. E, portanto, ele diz que para aprender, e isto deixa-nos aqui também algumas pistas, para aprender nas organizações, obviamente com o digital ou não, nós aprendemos pela resolução de problemas de forma sistemática, aprendemos com novas abordagens, aprendemos com as experiências passadas, aprendemos com os outros e aprendemos transferindo conhecimento. Okay? Portanto, há aqui várias formas de aprendizagem e de partilha do conhecimento, e são estes os blocos principais que o Garvin apresenta para
o contexto de uma Learning Organization. Ele vai mais fundo um bocadinho e diz-nos que a estrutura de trabalho é dividida em 3 componentes de base, que são chamados 3 M's de Garvin. Okay? Não sei se a maioria daqui conhecia, eles são conhecidos para quem estuda estas coisas, que é o meaning, o management e o measurement. Portanto, o conceito, a gestão e a avaliação. Isto é, uma organização precisa de começar com uma boa definição sobre o que a formação pretende, qual é a formação que ela pretende obter para si mesma. Quais são os objetivos? Portanto, isto tem a ver com o conceito, com o que é que se pretende. Depois, tem que haver gestão. Não é? Então, aqui gestores de formação, muitos, não é? Portanto, é necessário uma gestão e planificação do processo de formação, não pode ser ad hoc. E depois tem que se avaliar. Tem que se avaliar, não só pedagogicamente, mas também avaliar mais variáveis, por exemplo, a envolvente, avaliar a eficácia, não é? E se tivermos isto digamos, contextos das chamadas Learning Analytics, melhor. Portanto, outra área de investigação também ligada a esta área, não é? São os designados dados para formação, Learning Analytics. Portanto, eu dou um exemplo, imaginem que muitos de vocês são formadores ou formadores num LMS, num Learning Management System, e o próprio LMS, a plataforma, dá-vos um conjunto de indicadores nas turmas que vocês estão a gerir, que podem ser muito, muito úteis para o acompanhamento dos vossos formandos. E esses indicadores estão dentro desta temática dos Learning Analytics, neste caso pedagógicos. Se fossem de gestão, eram outros indicadores. Isto não é brincadeira nenhuma, não só nas entidades, obviamente, de educação, não é? Que ligam, obviamente, a isto, mas, sobretudo, nas empresas, não é? Reparem que, se nós olharmos para índices velocistas, apresenta aqui um dos maiores, não é? o Dow Jones. O Dow Jones apresenta 3 grandes variáveis para avaliar uma empresa, do ponto de vista económico, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. E no ponto de vista social está lá a Learning Organization, okay? Com um determinado peso. Isto é, uma empresa é avaliada, segundo este índice, se mostrar que está preocupada em ser uma Learning Organization e ter gestão de conhecimento da própria organização, é cotada positivamente do ponto de vista dos acionistas, okay? E do ponto de vista de quem investe nessa empresa. Portanto, isto é um assunto sério. É um assunto sério. Ok, então e quais são os principais componentes de uma Learning Organization? Além da sua definição e da sua importância e relevância. Eu diria 5. Portanto, de acordo com o contexto, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de conteúdos, nós precisamos de tecnologia, precisamos de comunicação entre as pessoas e precisamos de avaliação. Se nós pensarmos um bocadinho nisto, uma Learning Organization, para ter o que eu falei anteriormente, ela precisa de estar preocupada com este tipo de componentes principais. Reparem que a dose é completamente distinta em função da estratégia de formação ou de partilha de formação que nós temos. Eu vou-vos dar 2 exemplos. Parem. Estamos a olhar aqui para este modelo, para esta framework. Imaginem que nós estamos numa empresa onde há um conjunto de turmas virtuais para um determinado curso de formação. Nesse caso, nós precisamos disto tudo. Precisamos de pessoas, os formadores e os formandos, precisamos de conteúdos para eles aprenderem a formação, precisamos de tecnologia para suportar isto, precisamos de sistemas de comunicação 5x5 e precisamos de avaliação. Mais ou menos equitativo. Para turmas virtuais, o que se faz, é o que se usa mais, por exemplo, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, utiliza-se frequentemente esta metodologia. Se nós estivermos a pensar, imaginem que vocês têm que formar muita gente em muito pouco tempo, num determinado, sei lá, apresentação de um produto, se calhar já não vão fazer turmas virtuais, já vão apostar no conteúdo multimédia, já não vai haver a comunicação síncrona e junção de, sei lá, das 3.000 pessoas para a apresentação desse produto,
mas vai haver uma aposta muito maior no conteúdo multimédia, na pessoa que acede ao conteúdo multimédia e na sua autoavaliação. E, portanto, isto é feito nas empresas, muito, e não só nas empresas. Nós na internet temos muitos cursos de formação rápidos que nós vamos tirar segundo esta metodologia. Obviamente, tecnologia tem que lá estar sempre. Se falarmos em tecnologia, também é importante todos saibamos que quando nós estamos a falar de tecnologia, não é apenas a plataforma, não é? Portanto, há mais tecnologia para uma learning organization. Nós temos que ver do ponto de vista da dimensão administrativa, da dimensão pedagógica e da dimensão estratégica. Se nós olharmos para isto, imaginem que vocês estão numa organização e querem criar o portal de conhecimento, o portal de formação. Normalmente haveria uma entrada no portal, há uma série de aplicações, por exemplo, vídeo, etc., que podem ser usadas para formação, mas depois há os Training Management System, os Learning Management System e os Knowledge Management System. Portanto, os sistemas de gestão de formação, os sistemas de gestão de aprendizagem e os sistemas de gestão de conhecimento. Alguns deles fazem os 3 em 1, outros 2 em 1, outros só 1 em 1. Portanto, mas isto, do ponto de vista de dimensão tecnológica, é exatamente assim que se divide. E eles evoluem, se falarmos aqui do meio, que é o que conhecemos mais, por exemplo, o Moodle é o exemplo maior, é o maior LMS, o LMS mais usado em termos mundiais, mas se falarmos em LMS, está a passar dos anos 2000, destes LMS mais fecheiro-based, não é? Portanto, punhamos um fecheiro e uma mensagem e a coisa estava feita, agora não é? Agora há cada vez mais uma demanda, não é? Entre aspas, não é? Uma exigência do ponto de vista da gestão de talento, da gestão de formação, de novas funcionalidades, das Learning Analytics, enfim, de uma série de funcionalidades que os novos LMS têm que ter, para além do que eu disse sempre há bocadinho, inicialmente, da parte humana e do user experience, do human-centered design. Outro aspecto também que há algumas dúvidas tem a ver com os conteúdos. Os conteúdos nesta era digital podem ser de várias formas, podem ser script, áudio, vídeo e multimédia, e não é só multimédia. Nós temos excelentes conteúdos de vídeo, nós temos excelentes conteúdos de áudio, temos excelentes conteúdos de script, que são textos com imagens fixos, ok? Portanto, e todos eles são válidos. Aliás, até se aconselha que na formação se faça um equilíbrio da utilização destes tipos de conteúdos. E não só apenas um deles. Para isto, sobretudo para os multimédia, chamo a atenção que é preciso uma equipa multidisciplinar para os criar, okay? Ou uma pessoa com competências multidisciplinares para o fazer. Não é só o detentor do saber. Nós temos que ter especialistas em programação, isto é mal formatado, programação multimédia. Quando eu digo especialistas em programação multimédia, nós estamos aqui a alguns cursos que têm conteúdos que são muito bem feitos e não são programadores nenhuns. Portanto, utilizam linguagens de programação, de linguagem de autor, que são fáceis de utilizar e nas quais se constroem excelentes conteúdos multimédia. Mas, para além disso, é preciso que ele tenha também alguns conhecimentos de comunicação. Muitos não têm, mas pronto, era melhor que tivesse, mas tem que ter conhecimentos pedagógicos. Isto é uma exigência do ponto de vista da construção de conteúdos interativos multimédia. Tem que ter os conhecimentos pedagógicos de base para o fazer, porque senão não sabem o que é uma sequência de aprendizagem, não sabem o que é marco pedagógico. Portanto, há aqui um conjunto de informação que tem que ser assimilado. E por falar em conteúdos, os conteúdos são diversificados, não é? Portanto, há aqui vários, eu já falei há bocadinho, mas se vocês olharem, nós temos, para além do conteúdo de vídeo, da apresentação, nós temos os tais serious games, são aprender jogando, né, jogos sérios. Nós temos Contextual for Learning, que é, eu entro numa formação imersiva, né? Eu posso fazer a representação 3D de ambientes que tenho que aprender e eu, pelo Immersive Learning, eu consigo aprender. Eu tenho uma que é muito usada, que é o Digital Storytelling, que é
aprender e ensinar contando histórias. É também difícil, não é fácil de conceber, mas quando são bem feitos são fabulosos do ponto de vista de resultados pedagógicos. E pronto, e learning objects, portanto, o microlearning, portanto, aprendizagem rápida, portanto, existem variedíssimas formas de aceder a conhecimento. O quarto pilar é o da comunicação, portanto, ela pode ser síncrona ou mista, e para isso nós estamos, por exemplo, a utilizar neste momento uma comunicação síncrona, multimédia, através do Zoom, não é? Portanto, da aplicação Zoom. Existem várias formas e vários serviços para o fazer. Como eu estava a dizer, o último nós temos que avaliar, portanto, para nós termos o ciclo completo, e nós temos que avaliar as pessoas, pedagogicamente, temos que avaliar os cursos, a formação, o sistema, a organização, a gestão da formação, não é? Eu chamo-lhe envolvente, mas podem-lhe dar outro nome, e temos que avaliar a eficácia, não é, dessa formação, portanto, qual é o impacto que essa formação tem nas pessoas, nas suas competências, e qual o retorno de investimento dessa formação por parte da empresa e da pessoa que o faz. Portanto, isto são, digamos, resumindo, são estes 5 componentes de base para nós termos um processo de formação em contexto de Learning Organization como deve ser. E finalmente, deixei para fechar, ok, então como é que eu implemento isto? Eu já sei o que é, já sei que componentes tem, e agora eu preciso de ter uma ideia de como é que eu implemento. Por exemplo, eu aqui fui para o exemplo do e-learning, que é o mais usado em termos de Learning Organization, mas tal como eu disse, eu posso ter um portal de gestão de conteúdos, um portal de gestão de conhecimento, etc. Portanto, não confundamos apenas e-learning só com as formações online, etc. Aqui é o e-learning no seu todo. Portanto, podia quase ser um digital learning, embora a definição seja muito controversa, ok? Isso, digital learning. Portanto, vou chamar o e-learning porque ele utiliza o digital. Há lá o E de eletrónico. E a primeira aqui, a regra de base para implementar, é fundamental. Aqui, digamos que eu nem sequer diria que é uma sugestão. Eu acho que era uma ordem, quase uma ordem, que o João entende o que eu estou a dizer, que é: as organizações não devem colocar o e-learning no departamento de informática. Como é óbvio. Certo? Porque o departamento de informática vai estar preocupado com os servidores a funcionar, com o LMS a funcionar, ok? Não vai estar preocupado com a formação, as competências, os níveis de proficiência que são necessários num sistema de gestão de formação dentro de uma empresa. Portanto, aconselha-se que a estratégia esteja dentro do departamento de formação, por sua vez, em princípio estará dentro do departamento de RH e está ligado à gestão da organização. O típico é este, é o comum, é este que deve ser defendido. E importante também é que a organização tenha uma ideia das competências que tem que adquirir, das necessidades que tem que garantir, as necessidades de formação dos seus colaboradores, de acordo com vários níveis de proficiência, não é? Portanto, desde o nível 1 ao nível 4 de proficiência. Para isso, eu diria, deixo aqui algumas dicas, okay? Isto são de implementação de projetos nos quais eu participei há uns tempos atrás. Reparem, e que funcionaram bem, por isso é que estou aqui a apresentar. Portanto, primeiro, para que este processo corra bem, é preciso que a gestão de topo o aceite e o divulgue. A gestão de topo. Okay? Neste caso não é o diretor de formação nem o diretor de e-learning, é mesmo o CEO ou o administrador do pelouro, que tem o pelouro do RH e da formação. Portanto, que divulgue dentro da organização, que mostre que a organização está envolvida e está preocupada com isto. Porque na empresa, o colaborador da empresa recebe isto, vê que é realmente estratégico. Depois deve selecionar qual é a equipa de gestão destes tipos de projeto e definir a ideia e os objetivos do projeto em si, o nome e quais são os objetivos. Deve definir processos ligados a isto e quais as funções
que estão inerentes a este processo. A definir o processo e o organigrama das funções da gestão, da formação, da gestão do e-learning na organização, que é o que estamos aqui a falar. Não é? Deve selecionar as tecnologias e os serviços que vai usar. Portanto, selecionar a plataforma, as plataformas, os sistemas, deve assegurar o serviço de apoio administrativo e pedagógico e assegurar o serviço de manutenção e gestão da solução. Eu chamo a atenção para o serviço de suporte administrativo, que muitas vezes é esquecido. Ele é fundamental, é tão importante quase como o formador. Quando o formador está a garantir, obviamente, o serviço pedagógico, ou o formador ou o professor, é bom que tenha um serviço administrativo ligado ao e-learning e que entenda do digital em si, não é? Da informática em si. E depois tem a manutenção e gestão da solução toda. Não é? Esta aqui normalmente está associada ao SITI da organização, esse sim, Departamento de Informática. Depois deve selecionar a formação e os conteúdos, portanto, tal como eu disse, identificar as necessidades de formação, selecionar os cursos necessários e identificar e criar conteúdos digitais para esses cursos. Parem, em vez de fazermos formação ad hoc sem qualquer sentido, devemos seguir estes princípios, porque se seguimos estes princípios, é meio caminho andado que essa formação seja bem sucedida, porque ela é necessária. Não é? Depois executa-se o projeto, avalia-se o projeto e mede-se o impacto do projeto. Portanto, isto aqui já é mais standard, né, para a parte final da formação. Portanto, deixaria esta mensagem e terminaria por aqui. Espero que não tenha gasto o tempo todo, João. Deixo esta mensagem porque é uma mensagem forte aqui do poeta, né, do Doran, de a arte de ensinar e aprender é a arte de assistir à descoberta. Portanto, nós estamos todos aqui a aprender e a ensinar e a descobrir. Pronto. Já agora, já mando aqui um print screen, já de hoje, a tecnologia já permite fazer isto, não é? Portanto, fazer um print screen e agradecer já com a equipa que estava, quando o João estava a falar. Ok. E já agora deu para ver que ainda tenho de ter aqui alguma preparação para falar online, que ainda mexo muitas mãos, ainda tenho alguns vícios da formação presencial. Tenho que eliminar. Bem, foi muito útil, aliás, como se esperava. Eu penso que, aliás, viu-se pela participação, portanto, não houve uma debandada, até pelo contrário. Começámos com 150 e fomos sempre a subir até aos 170 pessoas a assistir, portanto, não sei se eram as mesmas, mas quero acreditar que até não houve nenhumas desistências e à hora que está a decorrer este webinar é muito interessante o número se ter mantido. Eu tenho aqui algumas questões que foram, uma delas até é para mim, mas eu tive a oportunidade de responder diretamente à pessoa, mas depois, se tivermos tempo, também posso referir. Mas eu se calhar selecionava aqui, algumas são comentários, mas eu selecionava aqui 3 ou 4. Portanto, viva professor Arnaldo, portanto aqui é o GERNO e PCA. Podemos ter melhores tecnologias e os mais simplificados processos alguma vez concebidos, mas se não tivermos as pessoas com competências para as executar, tudo é inútil. Concorda com esta afirmação? Portanto, isto é pedir um comentário. Eu não sei se o professor quer que eu faça as questões e depois... Não vou respondendo, é melhor uma a uma, está bem, João? Vou respondendo assim. Ok, exatamente. É mais interativo. Exatamente, até porque eu estou a ler a forma como está escrita. Exato, é mais interativo. Aqui do José Arnaud. Eu aqui agradeço ao José Arnaud a questão, é uma questão pertinente. Não concordo com a parte do inútil, não é? As pessoas devem aprender. Tem a ver um bocadinho com a mensagem que eu aqui deixei, não é? Repare, o facto de não conhecer uma determinada ou não dominar uma determinada tecnologia, do meu ponto de vista, deve fazer com que essa organização se empenhe na formação das pessoas para adquirir primeiro o conhecimento tecnológico para depois utilizar. Não é? Portanto, obviamente que aí tem razão, tu vais aprender, vais fazer um conteúdo, imagina isto, vais utilizar a realidade aumentada e ele nunca, ou a realidade virtual, e ele nunca pegou nos óculos 3D e não sabe utilizar. Ele tem que primeiro dominar, isto estou a dar apenas um exemplo, não é? Dominar esse tipo de tecnologia.
para depois entrar no immersive learning. A mesma coisa para os sistemas de formação, para os sistemas de gestão de conhecimento, para os sistemas de gestão de aprendizagem. Nós temos que primeiro aprender a trabalhar com os sistemas, temos que primeiro aprender a desenvolver conteúdos, as ferramentas, para depois fazer. Portanto, não há volta a dar. Mas temos que adquirir estas competências com os determinados níveis de proficiência antes de utilizar e de aprender o curso ou a formação propriamente dita. João, não tinha posto o silêncio, porque eu ainda estou aqui a recolher algumas questões que chegaram no final da apresentação. A Teresa Santiago colocou duas questões, uma no chat e depois voltou a colocar uma questão no sítio das questões, perguntas e respostas. Portanto, se vou esclarecer os senãos aqui os senãos, eu encaro como aspectos negativos do chat GTP, fake news, falta de rigor de informação, porque o algoritmo ainda não permite distinguir o bom do mau. E já agora aproveito, porque é da mesma pessoa, se calhar aqui juntava duas questões, apesar de serem diferentes, 5G e a questão ética do aumento do consumo de energia para ganhar alguns segundos. Pergunta-se é eticamente problemático. Portanto, este é da Teresa Santiago. Portanto, duas questões, uma que tem a ver com as questões relacionadas com o algoritmo e o chat GPT e fake news, ou seja, a falta de rigor de informação. Vamos começar pela segunda. A parte da tecnologia de rede, 5G e 6G, não é? Portanto, está muito ligado, obviamente, às soluções de telecomunicações e aos operadores de telecomunicações. É uma preocupação, e eu conheço bem, não é? Conheço bem, embora já não esteja a trabalhar num operador. Há uma preocupação, acreditem que há uma preocupação sempre ambiental e de sustentabilidade ambiental por parte dos operadores. Okay? Obviamente, este tipo de rede tem maiores exigências em termos de consumo, em termos de equipamento, mas elas não vão para a frente se, isso é garantido, não é? Se o que eles causam do ponto de vista de prejuízo humano, esses processos são obviamente todos controlados superiormente, não é? Sobretudo a nível da Comissão Europeia e da União Europeia, não é? Portanto, é um processo, digamos que, eu diria irreversível, não é? Irreversível também, não me parece, e quando fala de segundos, isto está de tal ordem que nós vamos ter, aqui para algumas soluções, nós neste momento não estamos a usar ainda, não é? O exemplo claro é o do Immersive Learning, porque ainda não, a largura de banda ainda não permite esse processo completo, não é? Mas nesse processo vai ter aqui um impacto importantíssimo, porque vai permitir que ele seja eficaz a todos os níveis. Portanto, é um processo de avanço da rede que é como uma computação quântica, não é? Portanto, chegou e o processo vai acelerar como era desde o início dos anos 90, quando eu falei do modem, e agora já não falamos em megabits por segundo, nós falamos em terabits por segundo, em milhões de bits por segundo. Isto leva-nos para a primeira pergunta, que tem a ver com a problemática do ChatGPT. Está muito up to date, não é? Está em cima das notícias do dia a dia. Vou dizer o que é que eu penso pessoalmente e vou-lhe dar vou-lhe fazer uma análise comparativa. Começo já pela análise comparativa, que depois retrata aqui é um pensamento pessoal, ok? Não científico, é pessoal. Quando nós começamos com o e-learning, eu não sei se o João se lembra, mas em 93 surgiu a internet e em 96 começámos a fazer umas experiências de e-learning em Portugal, assim mais a sério. O que nos diziam na altura, o e-learning era tipo o ChatGPT para a formação. Era que o e-learning ia acabar com os professores, com os formadores, não era necessário mais nenhum atuante, não é? A esse nível. Estamos, 30 anos depois, e estamos a ver exatamente o contrário. Okay? Estamos a ver que é necessário cada vez mais
professores com competências em e-learning, que é diferente, né? Sabendo utilizá-lo, sabendo tirar partido dele para a formação, seja ela acompanhar a formação presencial, fazê-la toda à distância ou mista. Né? Portanto, é um bom exemplo que eu gosto de dar relativamente a isto. O ChatGPT tem, como em tudo, vantagens e desvantagens. A principal desvantagem é ele não dar informação cientificamente comprovada. Okay? Portanto, ele pode enganar-se. E, portanto, se ele se engana, nós temos que ter a capacidade de perceber se ele está a enganar ou não. E aqui isso é difícil porque exige conhecimento. Exige conhecimento. Agora, vamos para a parte boa. A parte boa é que ele ajuda no esclarecimento, ajuda-nos na memória, na organização. Eu estou a falar com o ChatGPT e por vezes tenho respostas que me espantam. Porque eu não estava a contar com um nível tão aprofundado do processo de IA que está por trás, não é? Do algoritmo de machine learning, não é? Que está por trás e que está a dar essas respostas. E, portanto, ele ajuda. Se eu tiver esta postura perante esta solução, que também devo dizer que, do meu ponto de vista, veio para ficar, também não há volta a dar, não é? Alguns governos podem proibir ou não, eu sou completamente contra, okay, esse processo, mas isso é a minha opinião, é uma opinião pessoal, e gosto de a partilhar, não tenho problema nenhum nisso, porque ele pode ajudar a aprender e a fazer. E ele exige de mim uma coisa, que eu não sei se vocês já pensaram nela. Eu, quando estou a utilizar, ele obriga-me a pensar. Eu tenho que pensar bem nas questões que lhe faço para tirar bons resultados. Ele é exigente, ele responde tão bem ou melhor de acordo com a profundidade da questão que eu lhe coloco. Portanto, é um processo também que me parece irreversível e que eu recomendo que utilize eficazmente, né? E que tenha sempre o cuidado, aqui para a Teresa, agradecendo das questões muito pertinentes, tenha o cuidado sempre de verificar, de ver. Há aqui um ponto grave, como estava a esquecer do ChatGPT. Neste momento, o mais grave que não está solucionado, vamos ver como é que vão resolver isto, não existe um mecanismo automático neste momento para comprovar que aquilo foi feito pelo ChatGPT, o que é péssimo para quem está do lado de cá a ver, por exemplo, trabalhos de alunos que fizeram com recurso a isso. Dá para desconfiar, mas se ele for suficientemente inteligente e conhecedor, ele pode dar a volta ao texto também. Portanto, podíamos entrar aqui na ética, se calhar é melhor não entrar, não é? Porque isso, enfim, o aluno que copia também eticamente também é muito reprovável, não é? João, força. Okay. Uma outra questão, portanto, agora são duas questões eu se calhar juntava aqui, bem, vou fazer uma por uma, portanto, agora aqui uma série de um participante anónimo, não quis identificar, isto aqui pede, eu penso que em parte a sua apresentação também falou nisso, mas se calhar só repetir, sistematiza as competências de aprendizagem requeridas, portanto, depois dá aqui alguns exemplos, autonomia, disciplina, conhecimento da web, capacidade de síntese, portanto, no fundo pede para sintetizar as competências exigidas de aprendizagem. Eu penso que deve ser a aprendizagem utilizando estes suportes. Agora, e a seguir também de um anónimo, aqui uma pergunta que me parece também bastante importante. Eu já agora junto estas duas para sermos mais rápidos. É learning fora de uma estrutura empresarial para um grupo de formandos? Ou seja, posso ser formadora, é uma anónima, portanto, a título individual. Portanto, eu acho esta pergunta interessante. Se pode ser formadora a título individual, ou seja, pergunta se sem uma estrutura traz, se é possível, obviamente, eu sei a resposta, digo já sim, mas se calhar passava aqui, como são duas perguntas mais tão rápidas, as respostas juntava. Eu respondo e o João corrige-me. Pronto, relativamente às competências, eu acho que elas estão aqui, não é? As principais, foi o que falarmos, ok? São as principais. Se alguns de vocês quiser ter um emprego rápido,
e quiser rapidamente, se estiver desempregado ou se quiser mudar de vida, há aqui algumas competências, se as adquirirem rapidamente encontram um emprego. Eu talvez diria que o desenvolvimento de software, a análise de dados e a cibersegurança são diretos. Okay? A empregabilidade não é 100%, é 110% se isso existe. Ok? Pronto. Portanto, há aqui uma série. Não esquecer aquilo que estava a dizer. Não sei o nome da pessoa, mas estava a dizer. Você entrou aí numa parte de soft skills, são importantíssimas, que eu não pus aqui de propósito, porque eu estava aqui mesmo na parte digital, mas há soft skills, a criação de empatia, por exemplo, é uma característica hoje muito valorizada por parte dos departamentos de recursos humanos para ter pessoas nos seus departamentos. Relativamente ao e-learning, é completamente fazível você investir e ser uma empreendedora e ser uma formadora de e-learning. Okay? Portanto, isso, enfim, não vejo como. Do ponto de vista de processo e de estratégia de implementação, até tem aqui algumas dicas, não é? Portanto, a única coisa que varia é que você não tem um departamento de RH, nem tem um departamento de formação, não está no departamento de formação específico. Agora, há determinados requisitos para o processo. Portanto, que eu deixaria aqui para o João responder aqui mais eficazmente do que eu, do ponto de vista de requisitos processuais para o efeito, se é que quer certificar a formação, certo? Sim, eu se calhar não ocupando muito o tempo, até porque a temática não é essa, e porque tenho aqui também algumas questões que me foram feitas diretamente relativamente ao e-formador, nomeadamente, foram 3 ou 4 perguntas, vale a pena identificar quem as questionou, quem as colocou. Obviamente o IFP, um pouco antes, por acaso, da pandemia, 2018, 2019, começou com a preocupação de desenvolver um referencial do e-formador, e portanto disponibilizou um certificado, que é um certificado de especialização, que obviamente não condiciona ainda, portanto nem é previsível a curto prazo a atividade de e-formador, portanto é um certificado informativo, portanto que informa o mercado que aquela pessoa tem determinadas competências, e portanto esse certificado ainda é atribuído, eu realço aqui a palavra ainda, porque estamos a tentar que seja mais alargado, ainda apenas é atribuído nos cursos que são promovidos pela rede de centros do IFP. Obviamente que a DGERT, quando está a fazer a certificação, exige determinadas condições, nomeadamente para as entidades que promovem a formação à distância, e este CCPE pode, mas obviamente também o curso de formação de formador sem ter CCPE, o certificado do curso, concorre para junto da DGERT, validar essas competências. Sobre a questão em particular, obviamente que um formador de forma isolada pode dar formação, até porque muitas vezes, por exemplo, a Moodle é facilmente utilizável e obviamente pode faltar aqui alguma estrutura, mas pode ser formador sem ter por trás uma empresa. Penso que a questão era, ou uma grande estrutura, a questão era essa. Já agora, fazia a ponta e peço desculpa ao professor sobre as outras questões que me fizeram sobre a questão do e-formador. Dá à vontade. Muito rápido. É assim, alguma questão? Nós temos o e-mail do cnqf@ifp.pt. Uma das questões que me colocaram é que quem tirou cursos anteriormente, porque é que não tem acesso ao CCPE? É assim, isso está previsto, nós disponibilizarmos um dispositivo de reconhecimento e avaliação de competências adquiridas anteriormente, que ainda não está disponível, mas obviamente que quando foi aprovado este certificado superiormente, a ideia seria apenas os cursos que iniciavam naquele momento com aquele referencial. Também, houve 2 pessoas que me questionaram se está previsto novas ações. Assim, a nossa rede de centros está constantemente, seja um centro de gestão direta, seja de gestão participada, está constantemente a divulgar ações. Por acaso, neste momento, estamos com um problema técnico no portal NetForce e não estamos a divulgar. É uma coisa que vai durar ainda uma semana. Tive hoje uma reunião sobre isso ainda, mas neste momento a lista das ações de formação contínua não está disponível, mas contactando o CNQF pelo e-mail,
nós poderemos fazer essa, e dizendo em que região é que quer fazer a formação, poderemos dar essa informação. Temos também um atendimento telefónico todas as manhãs, portanto estejam à vontade para nos contactar, mas os centros, portanto o que eu sugiro é que contactem também os centros da vossa região, que com regularidade promovem ações do E-Formador. E já agora aproveito, estando aqui o professor Arnaldo, temos também um referencial que não tem tanta execução, porque ainda é muito novo, que é a produção de conteúdos e-learning, que no fundo é quase uma continuação do referencial do E-Formador. Mas isto, se calhar, fica para outro webinar sobre o assunto. Veremos para ver. Sim, esse é para falarmos noutro. Alongar muito aqui, até porque já vamos aqui com alguns minutos depois da hora marcada. Portanto, já eliminei aqui algumas questões. Já agora vou aqui então de outro participante anónimo. É learning para públicos-alvo com poucos conhecimentos técnicos limitados, IPSS, apoio a pessoas idosas, técnicos de limpeza, formação para juntas de freguesia e tipos jardineiros. Portanto, isto aqui é apenas um comentário. E agora do José Dias. Boa tarde, professor Arnaldo, mais uma excelente conversa. Diante dos principais desafios que obviamente surgem com o desenvolvimento da tecnologia, qual seria para si o desafio principal ou mais urgente a ultrapassar que o formador terá de lidar para desempenhar o seu papel com sucesso? Eu penso que esta pergunta é muito interessante. Não sei se quer que eu repita, professor. É muito interessante. Leva-nos aqui a um debate, não é? Um debate se isso podia ser debatido também com mais tempo. Vamos lá ver. Um E-Formador tem que ter, primeiro, e está muito bem feito do ponto de vista de IFP, não é? E em termos de política nacional, não é? Independentemente do partido político, nós temos o certificado de CCP, depois temos o CCPE e depois temos a parte dos e-conteúdos, não é? É nesta sequência. Um E-Formador deve ter as competências pedagógicas de formação de formadores. Começa por aqui. Okay? Portanto, para mim, isto é a base, porque há muitos formadores que acham que não precisam. Percebes, João? Há muitos formadores que acham eu quero tirar logo o E-Formador e não preciso, e quero tirar isso porque eu não preciso da formação pedagógica principal. Isso para mim é, digamos, uma base essencial. Depois, portanto, os conhecimentos, ele tem que ter conhecimento pedagógico. E depois qual é o desafio? O desafio é o transformar esse conhecimento pedagógico através da tecnologia para cumprir os objetivos pedagógicos das ações de formação que estão a dar, utilizando a tecnologia como um meio. Okay? E não centrar, que é o que se vê muitas vezes errado, não centrar a formação na aprendizagem da ferramenta. Esse é que é o grande desafio do E-Formador. É ele perceber, obviamente, ele vai ter que aprender as ferramentas, vai ter que, os seus formandos vão ter que saber utilizar as ferramentas. Mas o mais importante é ele saber transformar o seu conhecimento científico num conhecimento digital, seja ele em fórum, síncrono, assíncrono, em conteúdos, de acordo com orientações pedagógicas bem definidas, cumprindo os objetivos pedagógicos do seu curso, utilizando meios digitais para que os seus alunos possam aprender, ok? Portanto, quando eu vejo um E-Formador a dizer, um E-Formador, imagino, de introdução às geociências, e fica todo contente a dizer assim, os meus formandos aprenderam a trabalhar bem no Moodle. Ok, e as geociências? O que ele tinha que aprender era a introdução às geociências. Não era o Moodle, ok? Portanto, é o 2 em 1, portanto, poderá aprender o Moodle. Mas, está a ver, portanto, esse é o maior desafio. É o maior desafio. Portanto, ele tem que perceber pedagogicamente e aprender a utilizar a tecnologia para passar eficazmente estes conhecimentos. Ok. Estava aqui a ver também no chat algumas questões que me parecem pertinentes. Eu não vou conseguir ler todas, portanto, senão não estamos aqui até bastante tarde. Mas está aqui uma questão que é muito importante, tem a ver, é do Fernando Damião. Eu vou ter que ler esta porque parece-me bastante interessante, não vou ler toda, mas vou ler aqui porque me parece interessante. A via mais fácil adotada por muitos, até por uma questão de gestão financeira e informática, passou pela utilização do Microsoft Teams.
não é uma LMS, obviamente, ou seja, isto diz-nos particular, diz-nos é muito importante porque foi uma das opções que o IFP teve de fazer na altura da pandemia, em que em março de 2020 tivemos que fechar as portas, não é? Portanto, fomos todos confinados e a nossa Moodle não tinha capacidade para aguentar 30 mil formandos, ou seja, já não tinha capacidade para aguentar os 3 mil trabalhadores, quanto mais os 30 mil formandos, mais os cerca de 5 mil formadores e, portanto, tivemos que adaptar a Microsoft Teams como se fosse uma LMS e, portanto, foi a única solução para estruturalmente continuarmos a dar formação e que era importante até por alguns programas do governo que obrigavam a ter formação de algumas empresas. Depois, perca ainda pela ausência de uma série de facilidades, o Fernando Damião ainda está a falar da Microsoft Teams e depois, pronto, faz aqui algumas considerações, mas resumidamente, que plataforma LMS considera como mais viável no que refere à vertente financeira e tempo de aprendizagem / adaptação e com possibilidades de evoluir? Portanto, a pergunta no fundo é esta, que eu acho bastante interessante e tinha que fazer esta, nem que fosse para terminar. Tenho aqui mais outras questões, nomeadamente o R. Mendonça, que faz aqui uma boa reflexão, mas se calhar terminava com esta e vamos primeiro esta, podemos estar mais um bocadinho, até às 8h30, sei lá. Vamos primeiro esta. Aqui, se nós estivermos a falar temos de saber do que estamos a falar. Se quer uma plataforma de e-learning, os chamados Learning Management System, estão pedagogicamente orientados para a gestão pedagógica da formação, não há dúvida nenhuma que você deve optar por um LMS e, neste momento, eu optaria por o LMS Moodle, ok? Ele está a evoluir, o LMS Moodle tem grandes vantagens do ponto de vista pedagógico, tem outra grande vantagem que tem a ver com o preço, não é? O preço é muito simpático, às vezes até gratuito, não é? Tem evoluído, tem a desvantagem de ter sido um software que nasceu open source, portanto foi uma pessoa deste mundo digital que ofereceu ao mundo esta plataforma e ela vai evoluindo, com uma, do meu ponto de vista aqui, opinião pessoal, com uma grande limitação, que é a parte da interação. Okay? Portanto, a parte da interação, o tal Human Computer Interaction, é o grande calcanhar daquilo do Moodle. Okay? Portanto, e tem outras plataformas que, obviamente, a esse nível dão 10 a 0. Okay? Dou só um exemplo, por exemplo, a Blackboard, and so on, há várias. Mas o Moodle eu recomendaria. Se nós estamos a falar de plataformas de comunicação que se conseguem adaptar para a formação, nós temos o Teams, o Microsoft Teams. Não é? Portanto, o Teams não é uma plataforma de gestão de conhecimento, de gestão de formação, é uma plataforma de comunicação. Ela nasceu para a comunicação em equipas, ok? E as coisas quando nascem, para o efeito principal, é exatamente para isso, ok? Portanto, o processo é exatamente o processo de gestão de comunicação em equipa, ok? E digamos, é uma adaptação. Agora, reparem que se nós estivermos a falar de se pensar no Learning Analytics no Teams, você tem muitas limitações, não consegue adquirir. Não é? Tem uma vantagem do ponto de vista talvez de interação, tem uma vantagem do ponto de vista de integração com os ambientes Microsoft, mas para determinados processos pedagógicos o Teams não tem essa funcionalidade. Uhum. Ok, eu penso que, não sei se, Paula, já estamos aqui um pouco adiantados na hora, não sei se isto levará-nos aqui, as questões já começam também a ser de certa forma repetidas, e algumas considerações, se calhar terminávamos por aqui, portanto a previsão era terminarmos às 8. Nós vamos continuar com esta série de webinars, agradecer imenso ao professor Arnaldo Santos, que foi muito positivo. Isto vai ser gravado no YouTube da Universidade Aberta, portanto poderão depois rever a apresentação. Também tenho aqui chegado algumas questões relativamente ao próprio CNQF, que é a questão dos CTPs, e
CPF, portanto, vou aqui dizer para todos, portanto, o e-mail é o cnkf@ifp.pt, onde poderão colocar as questões. Da minha parte, agradeço a presença de todos, mesmo à distância. Paula, não sei se querem encerrar. Obrigado, professor, foi um prazer. Eu que agradeço. Não, portanto, agradecer a todos os participantes, agradecer efetivamente também aos escolares da Universidade Aberta que estiveram aqui connosco, ao professor Arnaldo, uma vez mais, também a sua disponibilidade para estar aqui neste webinar ao final do dia, e ao João também por ter feito aqui a moderação do debate, e às colegas também, a Dúnia e a Sónia, por terem estado connosco nesta organização. Muito obrigada a todos, o resto de uma boa tarde. Obrigada.